Fala, meus amigos do Diário Celeste, mais um vídeo começando aqui no Diário Celeste para a gente atualizar essas informações aí sobre essas polêmicas envolvendo ainda aquela denúncia feita em uma reportagem investigativa do Fantástico. A gente vai atualizar tudo para vocês, como o título do vídeo mesmo disse. A gente vai falar sobre essa multa contratual do Ittair Machado que foi divulgado também nesta quarta-feira, então vamos atualizar tudo. Mas antes eu queria dizer para vocês que esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do mundo. Se você ainda não baixou, tem o link aqui, é o primeiro link na descrição do vídeo. Você baixa, instala no seu celular e fica sempre muito bem informado com tudo que acontece no mundo do futebol. As notícias chegam em tempo real na tela do seu smartphone, do seu celular. Então baixa, tem para iOS, também tem para Android e o link é o primeiro na descrição do vídeo. E agora sim, a gente começa destacando as principais notícias do dia do Cruzeiro, notícias que fogem do campo, né? Essas notícias extra-campo. Então aí a gente tem as notícias em relação a essa denúncia. Um grupo de mais de 100 conselheiros do Cruzeiro se reuniram e fizeram um manifesto pró-transparência. Parte da carta divulgada pelos conselheiros diz: pessoas preocupadas com diversas notícias ruins que são publicadas sobre o Cruzeiro e com a situação financeira do clube. Então esses conselheiros aí se reuniram e entre eles tem nomes aí bastante conhecidos na política do clube, nomes como Gilvan, que é ex-presidente do Cruzeiro, inclusive o último ex-presidente do Cruzeiro, o Pelúcio, ex-vice-presidente, também tem o José Ramos, ex-presidente do conselho. E falando em presidente, o Zezé Perrella, que é atualmente o presidente, ele se manifestou também nessa quarta-feira e deu um prazo de 5 dias para o Cruzeiro, para a diretoria do Cruzeiro, enviar a documentação completa aí, que não foi enviada ao Conselho Fiscal, e também marcou uma data aí para eleição do novo Conselho Fiscal do Cruzeiro. Vai ser no próximo dia 13 de junho, então aí a política do Cruzeiro, o Conselho do Cruzeiro também trabalhando e movimentando os bastidores do clube, deixando ainda mais polêmico, ainda mais movimentado, e a gente fica ansioso também para os próximos capítulos aí dessa longa novela que a gente sabe que está muito longe de acabar e vai render muito ainda essas notícias aí envolvendo essas denúncias que foram feitas aí contra a diretoria do Cruzeiro. Falando em diretoria, a gente vai falar agora sobre o Ittair Machado, porque foi divulgado aí as imagens do contrato dele com o Cruzeiro e foge um pouco da realidade, pelo menos do futebol brasileiro aqui, segundo divulgou o Globo Esporte. O Ittair Machado tem uma multa aí, se ele for demitido do Cruzeiro, que é de 2 milhões de reais. E detalhe que se ele pedir demissão, ele não paga nenhuma multa rescisória ao clube. Então é uma multa unilateral, o que torna ainda mais estranho essa multa, né, do Ittair com o Cruzeiro. E ainda falando de multa, o Sérgio Nonato também tem uma multa rescisória muito alta, né? A multa dele é de 1 milhão e assim como o Ittair Machado é uma multa unilateral. Só o Cruzeiro paga se demitir ele. Se ele pedir demissão, o Cruzeiro não recebe nada do Ittair Machado e nem do Sérgio Nonato. Então, multa bastante diferente. E segundo o Globo Esporte, esses números aí da multa rescisória desses dirigentes fogem um pouco da realidade, que no futebol brasileiro seria de 1 ou 2 salários a multa rescisória. Então, pelo salário do Ittair Machado, que é de 202 mil reais, tirando aí as premiações e bichos que ele costuma ganhar também, teria que pagar ali 404 mil reais ao Ittair Machado se fosse a multa no padrão do futebol brasileiro. Mas como a gente disse, a multa do Ittair Machado é de 2 milhões de reais e a do Sérgio Nonato de 1 milhão de reais. Então essas notícias aí em relação a essas denúncias ainda movimenta muito os bastidores do Cruzeiro. A gente vem tendo notícia em cima de notícia, a gente vai tentando absorver tudo e trazer para vocês em vídeo. Como vocês sabem, a gente tenta manter vocês informados nas nossas redes sociais, com as publicações que a gente já faz no nosso dia a dia, e aqui no YouTube a gente tenta produzir um vídeo por dia. Nem sempre tem conteúdo para isso. Ontem a gente conseguiu trazer um vídeo na terça-feira e hoje na quarta-feira a gente está trazendo esse vídeo também. Esperamos conseguir trazer mais um vídeo amanhã na quinta-feira atualizando isso tudo e também falando de campo, né? Porque é muito legal também a gente falar de futebol. E falando em futebol, a gente divulgou ontem na terça-feira a lesão do Edilson. Ele sofreu aí um estiramento muscular na panturrilha direita e vai ficar afastado aí dos próximos jogos do Cruzeiro. E como o Orejuela também está machucado, o Orejuela até um pouco mais sério do que o Edilson, ele passou por cirurgia e o Cruzeiro não tem um lateral direito de origem no elenco.
já que o Sub-20, o Everton, tá lá com a seleção brasileira fazendo os treinamentos. Então o Cruzeiro aí sem o lateral direito, certamente a gente vai ter o Lucas Romero novamente improvisado na lateral direita, ele que já fez e muito essa função aqui no Cruzeiro desde que chegou ao clube. Mais uma vez deve ter essa oportunidade aí na lateral direita, ele que vinha sendo aproveitado no meio de campo ali como volante na sua posição de origem, mas na última partida com a lesão do Edilson já fez essa função de lateral direito. E uma curiosidade que a gente postou essa lesão do Edilson lá no Instagram, fizemos uma arte, postamos, e o Ceará, campeão brasileiro aí, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, jogando como lateral direito, comentou lá que estaria à disposição do Mano Menezes se o Mano Menezes precisasse, mas é óbvio que foi apenas uma brincadeira do Ceará, que acompanha lá o nosso perfil no Instagram. A gente postou essa brincadeira dele lá no Instagram e ele também participou comentando, dizendo que era apenas uma brincadeira, obviamente, e que o Cruzeiro está muito bem servido com lateral direito. Essas foram as palavras do nosso ex-lateral direito Ceará, que passou pelo Cruzeiro e deixou seu nome na história aí com conquistas. Então, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, onde a gente tentou trazer aí as principais notícias do Cruzeiro, atualizando vocês com essas notícias. Fique ligado no Diário Celeste, que a gente vai sempre trazendo tudo para vocês aqui no YouTube, tentando produzir vídeos diariamente. Se a gente conseguir, a gente traz outro vídeo amanhã na quinta-feira, se tiver notícia para isso. Então, se inscreva no canal, deixe o gostei, participe nos comentários dizendo aí a sua opinião em relação a isso tudo, essa multa rescisória do Itamar Machado e também do Sérgio Nonato, e também essas notícias em relação ao conselho que agora pediu aí explicações da diretoria do Cruzeiro, e o Zezé Perrella, presidente do Conselho Federativo, deu um prazo aí de 5 dias para a diretoria enviar esses documentos. Então a gente espera que tudo fique bem, que o Cruzeiro consiga resolver toda essa situação e que, se tiver alguém errado, que pague, né, que é o correto. Então a gente fica por aqui, esse foi o nosso vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado, até a próxima.